Pessoal do oitavo ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson e hoje nós vamos trabalhar aqui a primeira parte do capítulo 12, que fala sobre a crise do segundo reinado, tá? Estamos trabalhando aí o Brasil Império e nós vamos chegando aqui à conclusão, tá? Falando da crise que levou justamente ao fim do reinado de Dom Pedro II, tá? Então, no livro de vocês, a gente trabalha aí um pouquinho sobre a política externa, como era a política externa aí do Império, no período aí que se vigorou até 1889, tá? Principalmente nas fronteiras do Brasil, né? O Brasil, aí no segundo reinado, ele tinha aquela pretensão de proteger suas fronteiras, tá? E fazer vistoriamento para que não houvesse invasão nas fronteiras aí, principalmente na parte sul, na região da bacia do Rio da Prata, tá? Como vocês estão vendo aí na imagem, e tem também aí no livro de vocês, na página 42, tá? Então, a política externa aqui, nesse momento, nessa região, a gente precisa falar um pouquinho para entender que foi um dos fatores que levou à crise também, a crise do segundo reinado, que foi essa política, essa atuação do Brasil na região sul aí do território, tá? Aí na região platina, né, como a gente fala, por conta do Rio da Prata. A política externa aí era de, como eu falei para vocês, de proteção das fronteiras do Império, tá? Então, para isso, o Império acabou promovendo aí, autorizando intervenção militar nos países aí da bacia do Rio da Prata. Essa região que engloba o Brasil, obviamente, o Paraguai, a Argentina e o Uruguai. Tá? Então, por muito tempo você tem um controle do Império Brasileiro nessa região, principalmente nos rios Paraguai, no Rio da Prata e o Rio Paraná e o Rio Paraguai, tá? Que compõem essa bacia aqui nessa região. Porém, pessoal, esse controle dessa região foi ameaçado a partir do momento em que o presidente foi eleito aí, né, tomou posse na Argentina, o Juan Manuel Rosas, em 1828. Por quê? Ele começa a querer também expandir o território argentino, né? E a pretensão dele é tomar o controle desses rios, dessa bacia. Então, há esse controle aí ameaçado por esse governo, né, que tratou de ampliar as fronteiras e, de certa maneira, tentou ter o domínio sobre esses rios importantes. Por que esses rios são tão importantes? Porque esses rios eram um meio de escoamento, de transporte da produção, tanto para o interior do território, quanto também para o Oceano Atlântico, para o mar. Né? Então, o país que tem o controle desses rios, tá, tem também um controle econômico nessa região. Ok? Então, há uma disputa muito grande pelo controle, principalmente entre Argentina e Brasil, nessa região, nesse momento aqui. E por conta dessa ameaça, o Brasil começa a se atentar e começa a apoiar opositores desse governo, porque eles não queriam perder a sua hegemonia nessa região. Tá bom? Olha aí, ó. Então, o que foi que aconteceu? Depois que o Rosas assumiu o poder na Argentina, ele acabou proibindo a navegação por esses rios, né? A proibição pelos rios Uruguai, Paraguai e Paraná. Dessa maneira, automaticamente, ele acabou isolando o Paraguai. Como vocês estão vendo aí, o Paraguai não tinha saída para o mar, assim como os outros países, né? Pode perceber que a Argentina, Uruguai e o Brasil tem, e o Paraguai não. Então, um meio de transporte, de comunicação aí dos paraguaios seria justamente os rios, né? Paraná, o Rio Paraguai, até chegar ao mar. Só que com essa política de ampliação, ok, ele proibiu essa navegação, de certa maneira, isolou o Paraguai, tá? Ao mesmo tempo, esse foi um problema que aconteceu aí por conta desse presidente. Ao mesmo tempo, estava acontecendo a luta pelo poder também lá no Uruguai, meninos. E aí você tem uma disputa política entre dois partidos, o Partido dos Colorados e o Partido dos Blancos, né? O Partido dos Blancos era o partido que estava no poder, né? E os Colorados eram os partidos dos comerciantes, dos grandes comerciantes, que estavam se sentindo prejudicados por esse governo e que acabou recebendo apoio do Brasil, né? Para combater os blancos, né? De certa maneira, o Brasil tinha um interesse aí na região do Uruguai, para se manter o domínio e o controle aí nessa área que é o sul do território, ok? Mas o que é que isso tem a ver agora com o que estava acontecendo nesse momento, né? Isso quer dizer o quê, galera? Que a Argentina acabou apoiando o Partido Conservador dos Blancos. E aí, de certa maneira, já gerou uma certa rivalidade, um certo conflito entre o Brasil e a Argentina por conta dessa luta do poder lá no Uruguai. Ok? Então, o que foi que aconteceu?
Após esse fato aqui, os brancos e os colorados entraram em diversos conflitos pelo poder, pelo controle mesmo, tá? E, de certa maneira, os colorados acabaram tomando algumas posses de terra com apoio brasileiro. E os brancos ainda permaneceram no poder por conta do apoio aos argentinos, tá bom? Então, o que foi que aconteceu, pessoal? O Brasil apoiou não só os colorados, mas também apoiou os opositores dos rosas, que eles tentavam também entrar em território uruguaio e também proibir os uruguaios de navegar pelo Rio Uruguai. Então, aí você tem uma relação, apesar de serem fatos aí de países diferentes, você tem uma mesma relação aqui, um mesmo contexto, tá? Por que isso tem a ver com essa disputa? Porque o Uruguai também ficou prejudicado, que ele foi proibido de navegar nos rios aí principais dessa região. Então, o que foi que aconteceu? Para acabar com esse domínio da Argentina, o Brasil, juntamente com os opositores dos rosas na Argentina, formou uma aliança, tá, para derrubar o presidente argentino nesse momento, ok? E aí travou-se uma batalha nessa região próxima a Buenos Aires, em 1852, onde, depois de vários conflitos, eles acabaram derrubando o poder do Rosas, ok? E liberando novamente esses rios, que de certa maneira seria benéfico não só para o Brasil, mas para o Paraguai, que estava isolado, e também o Uruguai, ok? Em 1852, o governo do Rosas ele acaba se exilando na Inglaterra, tá? E depois desse conflito, depois dessa guerra, o Brasil assinou com a Argentina, o Paraguai e também o Uruguai, né? Por que não dizer, o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, onde todos esses países aí poderiam navegar livremente por esses rios, em 1856, tá? Mas isso levou aí um desgaste, né, da economia brasileira, porque tiveram que investir nessa guerra, tá? E o exército se fortaleceu aqui também, porque acabaram entrando nessa missão aqui na região da Bacia Platina. Tá? Essa primeira parte da política externa, essa parte da política externa já mostra que o exército estava se fortalecendo, tá? E um dos fatores para a crise do império, né, para a crise do segundo reinado, é esse fortalecimento do exército, depois de ter travado aí alguns conflitos, algumas campanhas militares nesta região aqui. Beleza? E uma campanha militar que foi bastante importante, que determinou realmente aí o fortalecimento do exército brasileiro, foi justamente a Guerra do Paraguai, tá? Para quem está acompanhando o livro aí, está na página 43, ok? A Guerra do Paraguai, que aconteceu de 1864 até 1870, foi um conflito bastante importante, né, e intenso, pelo controle justamente da região platina, novamente, aquela região que estava sendo objeto de disputa entre esses países, tá? A Guerra do Paraguai envolveu, além do Paraguai, a Argentina, tá? O Brasil novamente, o Uruguai, países daquela região ali, tá? Vamos lá. Foi um conflito armado que envolveu a Argentina, como eu falei para vocês, o Uruguai, que formaram a Tríplice Aliança, tá? E contra o Paraguai, né? Contra justamente o governo do ditador Francisco Solano Lopes, tá? O Paraguai, ele tinha uma característica diferenciada, né? Apesar de ser um país isolado aqui na região, nessa região sul, nessa época ele era um país que estava altamente industrializado em relação aos outros países da América, tá? Ao mesmo tempo que era um país industrializado, era um país agroexportador, seus produtos eram exportados, para isso ele precisava ter o controle dos rios, tá? E tinha um forte exército e não possuía, esse era justamente o ponto negativo aí, não possuía saída para o mar. Então foi por isso que, de certa maneira, o governo paraguaio queria tomar o controle desses rios para facilitar a sua exportação, tá? E estamos falando num contexto aí do governo do ditador Francisco Solano Lopes, né, que criou essa política expansionista de domínio também de outros territórios, no sentido de crescer, de fazer expandir os domínios e a economia paraguaia nesse momento, tá? Principais objetivos, olha aqui, galera, esse mapa mostra para vocês aí, pessoal, a região, novamente, é a região platina, que a gente chama por conta do Rio da Prata, tá? Os países envolvidos, Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, tá? E aí nós temos aí as ofensivas, tá? Essas setinhas aí são as ofensivas, tanto do lado do Paraguai quanto do lado dos aliados, tá? O que se queria? A conquista da região da Prata, novamente, os rios aí dessa região em disputa,
tá? Porque o Paraguai teria uma saída para o Oceano Atlântico e assim os seus produtos seriam escoados e vendidos para fora do país, tá? E um combate também às influências da Argentina e do Brasil na região platina. Tirando essas influências, quer dizer que o Paraguai teria livre acesso aí para qualquer lugar se ele conseguisse conquistar essa região. Tá? Esse era o principal objetivo, a conquista da região do Rio da Prata, aí, região da Prata, tá bom? Os objetivos brasileiros, né? Você tinha aí o livre navegação do Rio Paraguai, queria conter a influência argentina na região também, e estabelecer um tratado de limites com o Paraguai. Quer dizer que o Brasil tinha interesse nesse domínio, porque era também um meio de comunicação para outros territórios. Por exemplo, o Rio Paraná, né? O Rio Paraguai. O Rio Paraguai fazia o contato, dava para fazer o contato do Rio de Janeiro com a província do Mato Grosso, né? E, de certa maneira, se o Paraguai tomasse essa região, o Brasil perderia um território do Império Brasileiro aí, ok? Então, você tem disputas, ok, territoriais nesse momento aqui, tá? O Brasil, a Argentina e o Uruguai vão acabar se unindo para acabar com essa política expansionista do Solano Lopes nesse momento, ok? Então, como foi que aconteceu? Só lembrando, pessoal, que formou-se uma aliança, né, a chamada Tríplice Aliança, com o apoio da Inglaterra para combater os paraguaios, que tinham um exército muito poderoso nessa época, né? Em torno de 60 mil ou até mais aí de soldados era compunha, perdão, o exército dos paraguaios, tá? Então, o que foi aconteceu? O início do conflito foi a partir do aprisionamento do navio brasileiro Marquês de Olinda. Esse navio, como eu falei para vocês, estava saindo do Rio de Janeiro pelo Rio Paraguai e estava indo em direção ao Mato Grosso, a província do Mato Grosso, levando o presidente recém-nomeado do Mato Grosso. Só que no meio do caminho, os paraguaios acabaram interceptando esse navio e aprisionando. Então, de certa maneira, isso foi uma declaração de guerra, ok? Depois desse aprisionamento, os paraguaios acabaram invadindo a região do Mato Grosso, Corrientes, na parte um pouco mais do sul, e eles estavam indo em direção à província onde hoje é o Rio Grande do Sul, tá? Chegaram no ano de 1865. Então, essas campanhas aí acabaram levando a conflitos internos e intensos, né, entre esses países, ok? A Argentina também se envolveu por conta que ela também se beneficia com esses rios, ok? Formou-se uma tríplice aliança entre argentinos, uruguaios e brasileiros com o apoio da Inglaterra. A Inglaterra cedia novamente aí, galera, empréstimos, cedia armamentos, suprimentos para justamente financiar essa guerra. E os países que formaram essa tríplice acabaram se endividando com o país inglês. Lá no final eu vou dizer por que a Inglaterra estava tão interessada aqui nesse momento, nessa guerra, e porque ela ajudou, né? A batalha principal aí, pessoal, que a gente deve levar em consideração, e que pode vir também na prova de vocês, é a chamada Batalha do Riachuelo, ok? Próximo a Buenos Aires. Essa Batalha do Riachuelo que aconteceu aí, houve justamente vitória, ok? Principalmente do Exército Brasileiro, que era o maior, que era o mais composto aí, tá? Em 1865, e a partir desse momento, o Paraguai já não estava mais naquela postura, tá? De expansão. Ele já estava numa postura mais de defesa, porque ele teve boa parte do seu exército aí derrotado, ok? Então, de 65 a 69, você tem resistência paraguaia, tá? E recuo também das tropas paraguaias e sucessivas vitórias do Brasil e dos seus aliados aqui, ok? A partir de 65 até 69, você tem combate aos focos de resistência paraguaios, perdão, como diz aqui no livro para vocês, tá? E a invasão à Assunção, capital do Paraguai, ocorreu em 1869 e os aliados, né, os argentinos, os brasileiros e os uruguaios conseguiram a vitória, enfim, vitória aí nessa guerra. Em 69, finaliza-se essa guerra, tá? Com a morte do ditador Solano Lopes, tá? Em 70, perdão, acaba essa guerra, beleza? E aí o que acontece? A partir dessa invasão, você tem um recuo do Paraguai e não se tem mais aquela política, não se tem mais aquela intenção de tomar os rios, porque o ditador acaba morrendo aí no final desse conflito,
ok? Então, pessoal, a gente trabalhou essa primeira parte, por quê? Porque essa guerra do Paraguai, tá, que era pela disputa pela região aí do Rio da Prata, foi muito interessante, foi muito importante e determinante para o exército brasileiro se fortalecer, tanto militarmente quanto politicamente. E eles começam a criticar, começam a ter ideias republicanas que vai botar em xeque o poder do Dom Pedro II, tá? Isso gerou uma crise também interna para o Brasil, porque muitos investimentos foram voltados para a guerra, né? Só lembrando que eu já falei para vocês, quando se tem conflito, quando se tem guerra, tá? Tudo é direcionado, tudo é relacionado para a guerra. E nesse período não foi diferente, tá bom? E aí você tem essa consequência aí, galera. Cerca de 300 mil mortes aí, mais da metade foi mortes paraguaias, né, de soldados paraguaios. O Paraguai teve justamente um prejuízo social também, populacional aqui, porque boa parte do seu exército, dos seus homens, morreram na guerra, tá? Queda da economia paraguaia, o Paraguai não conseguiu, pessoal, depois desse conflito, se reerguer como era antes, porque era uma grande potência aqui na América, né? É um país industrializado, mas depois dessa guerra, teve sua economia bastante abalada que não conseguiu se recompor, ok? Não se tornou mais aquele país desenvolvido econômico como era antes, tá? Aumento da influência inglesa na região, porque basicamente a Inglaterra financiou essa guerra do lado dos aliados, né? Do Brasil, do Uruguai e do Paraguai. Houve prejuízos aí para os países envolvidos, e vamos destacar aqui o Brasil, que é o nosso foco, né? O Brasil teve um prejuízo financeiro muito grande aqui, tá? Por conta da dívida também, ok? O fortalecimento do exército brasileiro, que vão retornar para o Brasil com grande prestígio, ok? Vão entrar em conflito com os interesses do Dom Pedro II, e eles começam a criticar também o poder do Dom Pedro II, e eles começam a divulgar, galera, ideias liberais, ideias republicanas e muitas das vezes ideias anti-escravistas, ok? E isso que vai abalar o governo do Dom Pedro II, né? O império aí do Dom Pedro II, tá? Esse aumento da dívida externa com a Inglaterra foi bastante evidente aqui nesse momento, né? Sei que vocês conseguiram compreender por quê, né? E a crise do Império Brasileiro, tá? E por isso que a gente falou essa primeira parte aqui da política externa daquela região, porque foi determinante para que o Dom Pedro se enfraquecesse, se desgastasse aqui nesse momento. Agora, aquela questão, né? Por que a Inglaterra estava tão interessada nessa guerra? Aí na página 45, tá? Nos mostra justamente um dos outros motivos para que ocorresse aí a Guerra do Paraguai, né? A gente sabe que foi a disputa pela região da Prata, pelos rios, tá? E que o Solano Lopes queria ter o controle, né, desses rios aí nesse momento, ok? Outro motivo, né, e aí entra a Inglaterra, porque justamente o Paraguai estava se industrializando, né, estava crescendo industrialmente, então era um país bastante industrial, ok? E, além de ser agrário exportador também, a sua indústria estava prejudicando a indústria da Inglaterra. Lembre-se que a Inglaterra, galera, era a potência dessa época, tá? E ela queria atuar, queria introduzir seus produtos aqui no território, na América, tá? E não conseguia entrar no Paraguai porque havia uma certa concorrência aqui com os produtos industrializados paraguaios, tá? Então, o interesse da Inglaterra, além de endividar os países envolvidos, era enfraquecer, ok, a economia paraguaia nesse momento, tá? Vocês dêem uma lida nessa página 45, depois que vocês vão compreender por que a Inglaterra, né, mais um pouco, estava interessada nesse conflito e ajudou a financiar essa guerra, tá? Por conta que o Paraguai, mesmo isolado, né, estava se fortalecendo industrialmente aqui na América, algo que a Inglaterra não admitia nesse momento, tá bom? Um dos motivos aí que nós temos aqui nesse contexto. Beleza, galera? Essa foi a nossa primeira parte da aula. Quando for na próxima aula, a gente vai finalizar o nosso capítulo, tá? Falamos aqui um pouco da política externa e do conflito da Guerra do Paraguai, e quando for na próxima aula, a gente vai trabalhar os fatores diretos aí para o fim do segundo reinado e a proclamação da República no Brasil. Beleza, galera? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me chama. Estamos aí para ajudar vocês, ok? Tchau, tchau, meninos. Até a próxima.